Bom dia. Thank you so much for your prayers. Muito obrigado pelas orações de vocês. I had a fever from the time that I gave the presentation yesterday Eu tive febre desde o momento em que eu fiz a última apresentação ontem until 3:00 in the morning, até as 3 da manhã, and with pain in my body. com muita dor em meu corpo. I haven't fully recovered my strength, Eu ainda não recuperei todas as minhas forças, but I don't want to miss this opportunity mas eu não gostaria de perder essa oportunidade to show you my Jesus and my righteousness. How precious, não é? De mostrar a vocês o meu Jesus e a sua justiça. Amen. Yeah. She's right. Shall we have a prayer? Vamos orar. Please. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, é em nome de Jesus Cristo que nos ajoelhamos diante do Senhor para pedir a tua bênção. Pedir que o Senhor seja com Cameron, com a mente de Cameron, teu filho, teu servo, e assim também comigo, Senhor, que vou transmitir da melhor forma que o Senhor me ajudar as mensagens que o Senhor deu ao teu servo Cameron. Abençoe o povo, teu povo que está aqui reunido e nos ajude, Senhor, a compreender plenamente para a nossa edificação e para que sejamos mais amigos de Cristo. Obrigada, Senhor, por ouvir a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Do you remember what we studied yesterday? Vocês lembram que nós estudamos ontem? You've been converted. Você foi convertido? Have you examined yourself to see where you are, what is your experience in the Christian life? Vocês examinaram a si mesmos para saber qual é a sua experiência na caminhada cristã? If it is, you find it very difficult to be a Christian. If you find it very Se você acha muito difícil ser um cristão, it is probably because you are not converted. é provavelmente porque você ainda não é convertido. As we saw yesterday, Como nós vimos ontem, when we are truly converted, quando nós somos verdadeiramente convertidos, it will be natural será natural to obey God's commandments. obedecer os mandamentos de Deus. It will be a joy to do His will. Será uma alegria cumprir a sua vontade. I want to give you another reason to be converted. Eu gostaria de dar a vocês um outro motivo para ser convertido. Let's read this statement. Vamos ler a citação. Review and Herald. Não assuma ninguém a atitude limitada e acanhada de que qualquer das obras do homem possa ajudar, no mínimo que seja, a liquidar a dívida de sua transgressão. É este um engano fatal. Our works have no value. Nossas obras não têm valor, None whatsoever. de forma alguma. And if we think that our good works will help to resolve the problem with sin, E se nós pensamos que as nossas boas obras podem resolver o nosso problema com o pecado, we are under a fatal deception. nós estamos sob um engano fatal. Now, good reason to be converted Mas uma boa razão para ser convertido is now in the last part of this statement. está aqui na última parte deste texto. Se o quiserdes entender, deveis cessar de acariciar vossas ideias favoritas e de coração humilde contemplar a expiação. Este assunto é compreendido tão vagamente que milhares de milhares, afirmando ser filhos de Deus, são filhos do maligno, porque confiam em suas próprias obras. A good reason to be born again
Será esse o motivo para nascer de novo? Ellen White is saying Ellen White está dizendo that if we think that we can save ourselves by our good works, que se nós achamos que podemos nos salvar por meio de nossas boas obras, of course, with the power of God, claro, com o poder de Deus, but my good works, mas minhas boas obras, we are children of Satan. nós somos filhos de Satanás. And this is why Christ said to Nicodemus, Então é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos: you must be born again. você deve nascer de novo. Christ said that no man can serve two masters. Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. The reality is, A realidade é either God is the one doing the works in our lives, que ou é Deus quem realiza o seu querer em nossa vida, or the other one. ou o outro. And remember, E lembre Satan himself is turned into an angel of light. que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. And Christ said of the Pharisees E Jesus Cristo disse a respeito dos fariseus that externally que externamente they looked very righteous, eles pareciam muito justos, but inside they were full of corruption. mas por dentro eles estavam cheios de corrupção. And so, Então, we must start with the heart. nós devemos começar com o coração. Instead of trying to force ourselves to make all of these changes, Ao invés de nos forçar a fazer todas essas mudanças, we should get to know Christ first. nós primeiro deveríamos conhecer a Cristo, Know his love, conhecer o seu amor, the character of God, o caráter de Deus, so that we, by meditating and contemplating upon that, para que nós, ao contemplarmos e meditarmos na vida e no caráter de Cristo, we can receive a new heart. nós possamos recebê-lo em nossa vida. But that will only happen Mas isso só acontecerá when we have a real sense of need. quando nós tivermos um verdadeiro senso de necessidade, When we are willing to be honest quando nós estivermos desejosos de sermos honestos and admit and confess e confessar that everything that we have been doing to save ourselves e que tudo que nós vínhamos fazendo para nos salvar has not been working. não tem funcionado. We can run from the world and go and live in the country. Nós podemos sair do mundo e viver no campo. We can change our diet. Nós podemos mudar nosso regime alimentar. We can change our clothing. Nós podemos mudar o nosso vestuário. But if the old man is still sitting on the throne, Mas o velho homem sentando no trono, everything is in vain. tudo é em vão. We need the new nature. Nós precisamos de uma nova natureza. And that will only be our experience E essa só será a nossa experiência when we are willing to admit, I cannot. quando nós estivermos dispostos a admitir que eu não consigo. You need to do it, God. You need? You need to do it. God needs to do it. Deus, o Senhor Deus precisa fazer. Needs to give us a new heart. Ele precisa nos dar, Ele deve nos dar um novo coração. Needs to make all the changes. É Ele quem faz todas as mudanças, Because we cannot. porque nós, de nós mesmos, não podemos. Sticking apples on a lemon tree does not make the lemon tree an apple tree. Ao colarmos maçãs em um limoeiro, isso não faz do limoeiro uma árvore de maçã, uma macieira. We need to ask God for the new heart. Nós precisamos pedir a Deus um novo coração. That our foundation is correct first. Um coração cujo fundamento esteja primeiramente correto. Unfortunately, Infelizmente, we have been focusing on the law. nós temos focalizado, enfatizado a lei. A statement from Ellen White Uma citação de Ellen White about the law of God. Sobre a lei de Deus. Deixe que a lei cuide de si mesma.
Temos trabalhado com a lei até ficarmos tão secos quanto as colinas de Gilboa, sem orvalho nem chuva. Confiemos nos méritos de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos ajude para que nossos olhos sejam ungidos com colírio para que possamos ver. Let the Lord take care of itself. Deixe o Senhor tomar conta de si mesmo. Focus on Christ. Permita que o Senhor Deus, que a lei possa cuidar de si mesma. Focus on Christ. Focalize Cristo, enfatize Cristo. On an experience with Him. Por meio de uma experiência com Ele. Focus on an experience with Him. Focalize, concentre-se em ter uma experiência com Cristo. And He will make the changes in your life. E Ele efetuará as mudanças na sua vida. This morning we're going to look at the subject of Christ. Nesta manhã, nós vamos estudar o assunto Jesus Cristo. Christ and His righteousness. Cristo e sua justiça. Let's read this in a scripture here. Vamos ler nas Escrituras. Jeremias 23. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo justo, e um rei reinará e prosperará, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará a salvo. E este é seu nome, pelo qual ele será chamado o Senhor, nossa justiça. The name of Jesus Christ. O nome Jesus Cristo. Jesus, the Lord, our righteousness. The Lord? The Lord, our Senhor. O Senhor, nossa justiça. But what is righteousness? Então, o que é justiça? We want again to consider that the word righteousness Nós gostaríamos novamente de considerar a palavra justiça, is something very practical. Que é algo muito prático. Many people, when they think of the righteousness of Christ, muitas pessoas, quando pensam na justiça de Cristo, they think of it as like a covering. Eles pensam que é como se fosse uma cobertura. That Christ is our righteousness. Que Cristo é a nossa justiça. It's like God gives us an umbrella. Que é como se o Senhor Deus nos desse uma sombrinha, um guarda-sol. And with the face of Jesus painted on it. Com o rosto de Jesus pintado nele. And so that when God looks at us, de forma que quando o Senhor Deus olha para nós, He only sees His Son. Ele somente vê o seu filho. But underneath that umbrella, mas embaixo daquele guarda-sol, nothing has changed in our lives. Nada está mudado em nossas vidas. That is not what we are talking about. Não é isso que nós estamos falando. We are talking about something very practical. Nós estamos falando de algo muito prático. It is true. É verdade that if we want to go to heaven, que se nós desejamos ir para o céu, we must have perfect practical obedience. É verdade que se nós queremos ir para o céu, nós devemos ter uma perfeita obediência prática. And so we must think of this word as righteousness. Então nós devemos pensar nesta palavra justiça in a practical sense. Num sentido prático. There is a very basic definition from Ellen White. Há uma definição muito básica de Ellen White. Justiça é fazer o bem. So let's go back to Jeremiah. Então vamos voltar para Jeremias. And replace that word righteousness with good works. E vamos substituir a palavra justiça pela expressão boas obras. Verse 6 again. Verso 6. Nos seus dias... Desculpa. Okay. Uhum. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará a salvo. E este é seu nome, pelo qual ele será chamado, o Senhor, nossas boas obras. The good works as boas obras that are
were in the life of Jesus Christ, que estão na vida de Jesus Cristo, are the very good works são as próprias boas obras that we can have in our life. que nós podemos ter em nossa vida. When we talk about the righteousness of Christ, Quando falamos sobre a justiça de Cristo, we are talking about the very obedience that was in his life. nós estamos falando a respeito da própria obediência que estava na vida de Cristo. His obedience A obediência de Jesus is our obedience, é a nossa obediência, but not as a covering, mas não como uma cobertura, but as a practical reality. mas como uma realidade prática. And this is what we're going to meditate upon today. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Let us consider the gift of Jesus Christ. Vamos considerar o dom de Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. We know this verse, right? Nós conhecemos esse verso, correto? We know it very well. Conhecemos muito bem. God so loved the world O Senhor Deus amou tanto o mundo that he gave his son to die for the world, que ele deu o seu Filho para morrer pelo mundo, so that whoever believed on him para que quem quer que cresce nele would not perish but have eternal life. não morresse, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Correct? Correto? Are you sure? Vocês estão certos disso? I added something to the scripture Eu fiz uma pequena mudança nas escrituras, that we naturally read into the scripture. que, We are naturally reading into it, adding it to it. que nós estamos naturalmente adicionando às escrituras. When we think of the gift of Jesus Christ, Quando nós pensamos no dom de Jesus Cristo, we think that he was given to die for us. nós pensamos que ele foi dado para que morresse por nós. That is part of the gift. Isso é parte do dom. But this verse doesn't say that. Mas este verso não diz isso. What this verse is actually saying O que este verso está, na verdade, dizendo is that God so loved the world, é que Deus amou tanto o mundo he gave his son to the world. que ele deu o seu Filho para o mundo. We need to think of Jesus as more than just an example and a substitute. Nós precisamos pensar em Jesus mais do que um exemplo e um substituto. And today, E hoje, it is my prayer that you will see Jesus like you have never seen him before. é minha oração de que você veja Jesus como você nunca viu antes. I am here. Eu with you estou today. aqui hoje. I am alive today Eu estou vivo hoje because what I am going to show you today. por causa do que eu vou compartilhar com vocês hoje. God has given his son to us. O Senhor Deus deu o seu Filho para nós. Romans chapter 8 verse 32. No, Isaiah 9 verse 6 first. Isaías 9,6, porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado. Amen? So we want to understand this gift. Então nós vamos entender este dom. But again, another scripture that repeats the same sense. Mas, novamente, um outro trecho da palavra que repete a mesma ideia. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Gratuitamente também con ele. John 3 verse 16. João 3,16. He's talking about so much more than just the gift of Jesus, the death of Jesus Christ. Está falando muito mais do que o dom de Jesus. More than just the death of Christ. Muito mais do que a morte de Cristo. Actually given to humanity. Ele, na verdade, foi dado para a humanidade. Matthew chapter 1, 22 and 23. Mateus capítulo 1. E ele dará à luz um filho,
e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Another name for Jesus Christ. Um outro nome para Jesus Cristo. What does this name mean? O que o seu nome significa? How can we understand it? Como podemos entendê-lo? We're going to read a statement from Alonzo Jones. Vamos ler uma declaração de Alonzo Jones. Por isso, seu nome é chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Não apenas Deus com ele, mas Deus conosco. Deus estava com ele na eternidade e poderia estar com ele mesmo que não tivesse se entregado por nós. Mas o homem, por meio do pecado, ficou sem Deus. E Deus quis estar novamente conosco. Portanto, Jesus se tornou nós, para que Deus, com ele, pudesse ser Deus conosco. E esse é o seu nome, porque é isso que ele é. Did you understand that there? Vocês entenderam? Jesus Christ became us. Jesus Cristo se tornou nós. God sent him to this earth Deus o enviou a esta terra so that he could connect himself with all humanity. para que ele pudesse conectar a si mesmo a toda a humanidade. In this scripture that we read, E esse trecho das Escrituras que nós lemos, the name God with us, o nome Deus conosco, we often think that the God component nós com frequência pensamos que o componente Deus is Jesus Christ, é Jesus Cristo and that God with us e que Deus conosco is Jesus Christ walking in the midst of humanity. é Jesus Cristo caminhando, andando no meio, por entre a humanidade. No. Não. When Jesus Christ came to this earth, Quando Jesus Cristo veio a esta terra, he did not come with his divine nature. ele não veio com sua natureza divina. We didn't have time to study it here at this Congress. Não tivemos tempo de estudar isso aqui no Congresso. But he left out his own divinity Mas ele deixou à parte, de fora, a sua divindade. and became 100% human as we are. E se tornou 100% humano, exatamente como nós somos. Ellen White says that he became mortal. Ellen White diz que ele se tornou Mortal. mortal. He could have died. Ele poderia morrer. Ellen White says that he had to depend upon his Father to sustain his life. Ele tinha que depender do Pai para sustentar a sua própria vida. And all of those miracles that we see E todos aqueles milagres que nós vemos was not by his own power. não foi por seu próprio poder. It was by the power of the Father who dwelt within him. Era por intermédio do poder do Pai que habitava nele. That divinity that flashed forth Que a divindade se manifestava, was the divinity of the Father. era a divindade do Pai nele. Christ, Cristo, when he came to this earth, quando veio a esta terra, was 100% human. era 100% humano. And he connected himself with all humanity. E ele se conectou a toda a humanidade. And so in this name, God with us, Então, neste nome, Deus conosco, it is the Father who is the God component. é o Pai que é o componente Deus. And the us component E o componente nós is Jesus Christ. é Jesus Cristo. So that when the Father was with Jesus Christ, E então, quando o Pai estava com Jesus Cristo, being with Jesus Christ becoming us, estando com Jesus Cristo ao se tornar nós, the Father
was with us. O Pai estava conosco. We will continue to study this. Vamos continuar a estudar isso. Quote from Ellen White. Citação de Ellen White, Obreiros Evangélicos. O sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras. A fim de ser devidamente compreendida e apreciada, toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser estudada à luz que dimana da cruz do Calvário. The great central truth, a grande verdade central, around which all of the other truths gather around, em torno da qual todas as demais verdades se agrupam, is a word that does not translate very well into Portuguese. Uma palavra que não está aqui traduzida muito bem em português. Same in Spanish. A mesma coisa acontece no espanhol. The word that has been translated as expiation. A palavra que foi traduzida como expiação. In English, the word is atonement. A palavra em inglês é atonement. And what that means, e o que isso significa, is to unite in one. Unir-se em um. This is what that word means. Isso é o que a palavra atonement significa. A original em inglês. In Spanish, em espanhol, there is a word that has exactly the same Latin root. Existe uma palavra que tem exatamente a mesma raiz latina. And we do not understand it in this sense. E nós não compreendemos nesse sentido. But it means exactly that. Mas significa exatamente isso. Ayuntamiento. Para se juntar a um. Para juntar-se. Em um, né? Yeah. And so it is Christ's union with humanity. Então é a união de Cristo com a humanidade. In order to deal with sin, para lidar com o pecado, which is the central truth of the gospel. Que é a verdade central do evangelho. And we saw that yesterday, right? E nós vimos isso ontem, correto? That at Calvary, que no Calvário, Christ took the old man, the old woman, Cristo tomou o velho homem e a velha mulher upon himself. Sobre si. By uniting himself with us. Ao unir a si mesmo conosco. So that when he died, de forma que quando ele morreu, our problem died with him. O nosso problema morreu com ele. Remember, our problem is not sin. Lembram que o nosso problema não é o pecado? Não é o pecado. The problem is we choose to sin. O problema é que nós escolhemos pecar. And that natural man, natural woman, e esse homem e mulher natural will always choose to sin. Sempre escolherá pecar. And so Christ destroyed that. Então Cristo destruiu isso. His union with humanity, a sua união com a humanidade, is the central point of the gospel. É o ponto central do evangelho. When we are teaching the gospel, quando nós estamos ensinando o evangelho, we must teach this fact. Nós precisamos ensinar este fato. Because only as we correctly understand and appreciate this central point, porque somente quando nós entendemos corretamente e apreciamos este ponto central, will we correctly understand all of the other truths. Nós conseguiremos compreender corretamente todas as demais verdades. Alonzo Jones talks about this center of the gospel. Alonzo Jones falou a respeito desta centralidade do evangelho. Esse é o centro em torno do qual tudo o mais gira.
E Cristo, tendo assim assumido nossa natureza humana em todas as coisas na carne, e, portanto, tendo se tornado nós mesmos, quando lemos sobre ele e sobre a maneira como o Pai o tratou, estamos lendo sobre nós mesmos e sobre a maneira como o Pai nos tratou. O que Deus fez a ele foi feito a nós. O que Deus fez por ele foi feito por nós. By Jesus Christ becoming one with us. Quando Jesus Cristo se torna um conosco, Como através de Cristo, tornamos-nos um com ele. God brings directly into our life O Senhor Deus traz diretamente à nossa vida the very right doing we need. o correto proceder, The right doing that we need. o correto proceder que nós precisamos. What do we need? O que nós precisamos? The works of God in our life. As obras de Deus na nossa vida. Who did the works in the life of Christ? Quem faz as obras... I'm sorry. Who did the works Quem in the life fez as obras na vida de Cristo? Exactly. And what God did to him, he did to us. E o que Deus fez a ele, ele fez a nós. Because he became us. Porque ele se tornou nós. When he was living a perfect life, when God was living a perfect life in the Son, Quando Deus estava vivendo uma vida perfeita no Filho, he was living a perfect life in us. ele estava vivendo uma vida perfeita em nós. Statement from Charles Spurgeon. Uma declaração de Charles Spurgeon. Por decreto divino, houve tal união entre Cristo e seu povo, que tudo o que Cristo fez, seu povo fez. E tudo o que Cristo realizou, seu povo realizou nele. This is why Christ is our righteousness. Isso é por esse motivo que Cristo é a nossa justiça. The right doing which is in his life O correto proceder que está na vida de Cristo is the very right doing which God has prepared for us. é exatamente o correto proceder que Deus preparou para nós. John Bunyan says the same thing. John Bunyan disse a mesma coisa. Agora vi que por ele cumprimos a lei, por ele morremos, por ele ressuscitamos dos mortos, por ele obtivemos a vitória sobre o pecado, a morte, o diabo e o inferno. Quando ele morreu, nós morremos, e assim pela sua ressurreição. This is why a relationship with Jesus Christ is so important. É por isso que um relacionamento com Jesus Cristo é tão importante. There are those, you know the story that Christ told. Vocês conhecem a história que Jesus nos contou? Where those that come to Jesus and they say, Lord, Lord, look at everything we have done. Que eles chegam até Jesus e dizem, Senhor, Senhor, olha tudo o que nós fizemos. We have prophesied in thy name, we have cast out demons in thy name. Nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. And they've done many wonderful works. E há muitas obras maravilhosas. And what does Jesus say? O que Jesus disse? Go away. Vão embora. I never knew you. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. He was never part of their experience. Ele nunca foi parte da experiência deles. Because his experience Porque a experiência dele was never a part of their experience. nunca foi parte da experiência deles. Ellen White expresses it like this. Ellen White explica da seguinte maneira: os seguidores de Cristo devem ser participantes de sua experiência. Christ is not just an example over there. Cristo não é apenas, simplesmente um exemplo ali. No. Não, não. If Christ is just over there, it's something you need to copy. Se Cristo está ali, então ele é alguém que nós só precisamos copiar. And this is what you believe. Não.
Ok, reformulando. No, está bien. She didn't understand either. Let me put it this way. Please. If you're Jesus Christ, Se você é Jesus Cristo, is just an example e ele é somente o exemplo that you need to copy, que você precisa copiar, I am very sorry for you. eu sinto muito por você. Because you are missing out on one of the greatest realities. Porque você está perdendo uma das mais sublimes realidades. What God has done for us in Christ. O que Deus tem feito por nós em Cristo is more wonderful than we can imagine. É mais maravilhoso do que nós podemos imaginar. When we are looking at his life, quando estamos olhando para a sua vida, contemplando a sua vida, we are looking at the very experience that we are to participate in. Nós estamos olhando para a própria experiência da qual nós temos que participar. When God was living in him, quando Deus estava vivendo nele, he was living in us. Ele estava vivendo em nós. Not Christ over there as an example. Não apenas Cristo ali como um exemplo. No, we need to see Christ here. Não, nós precisamos ver Cristo aqui. So that what he received from the Father, de tal forma que o que ele receber do Pai, we will receive. Nós também receberemos. Now look at this here. Vamos ver o texto. Ephesians 2, 8-10. Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. We need good works, correct? Nós precisamos de boas obras, correto? Absolutely. Com certeza. No one can be saved without perfect obedience. Ninguém pode ser salvo sem perfeita obediência. But notice here in verse 10. Mas perceba aqui no verso 10. It says that God prepared those good works that we are to walk in. Deus diz que Deus preparou essas boas obras para que andássemos nelas. Preparou. Passado, presente ou futuro? Yeah. Good works. Boas obras. The very good works that we are to live today. As próprias boas obras que nós temos que viver hoje. God has already prepared them. Deus já as preparou. It's not something that he needs to work in us moment by moment. Não é algo que ele precise trabalhar em nós momento a momento. Não. It's the continual impartation of something that he has already done. É a contínua. Is it communication? Impartation? Comunicação. É a contínua comunicação of something which he has already done. De algo que ele já preparou, de algo que ele já fez. Let's read this in Ellen White. Vamos ler isso num texto de Ellen White. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência. Mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Tudo que o homem pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado. Mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, a alma faz progresso. We cannot be saved without obedience.
Nós não podemos ser salvos sem obediência. Remember that as we keep reading. Lembrem disso conforme nós continuamos a leitura. Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, podemos prosseguir de força em força, de vitória em vitória, pois por meio de Cristo, a graça de Deus operou nossa salvação completa. A graça de Deus que passado, presente e futuro. Our complete salvation. Nossa salvação completa. What do we need for salvation? O que nós precisamos para a salvação? Perfect obedience. Obediência perfeita. Here, Ellen White is saying exactly what we read in Ephesians. Aqui Ellen White está dizendo exatamente o que nós lemos em Efésios. God has already worked what we need for our salvation. Deus já operou o que nós precisamos para a salvação. All of those works Todas as obras, have already been prepared. todas as obras já foram preparadas. And so why are we trying to work it all out ourselves? Então, por que nós estamos tentando To make our own good work? praticar nossas próprias boas obras? Why not just receive what God has already prepared for us? Por que não apenas receber o que Deus já preparou para nós? Some of you here have read Anunciando el Alto Clamor. Alguns de vocês já leram Anunciando o Alto Clamor. And in that book, repeated a number of times, E naquele livro eu repeti uma série de vezes. is a testimony that Alonzo Jones gave at the 1893 General Conference. É um testemunho que Alonzo Jones deu na Conferência Geral de 1893. Where this sister in the church De uma irmã na igreja was looking at herself que estava olhando para ela mesma and looking at how soon they thought Jesus was going to come. e também olhando, analisando quão pouco tempo faltava para Jesus voltar. And she was very scared. E ela estava muito assustada. How can she ever be ready? Como ela conseguiria ficar pronta a tempo? And then she says, Então ela diz, when the brethren came home from Minneapolis, 1888, quando voltaram de Minneapolis, da conferência de Minneapolis de 1888, quando vários irmãos voltaram desta conferência de 88, they said to her, eles disseram para ela, the righteousness of Christ is a gift, a justiça de Cristo é um dom and we can have it now. e nós podemos tê-lo agora. All of the right doing which we need, Todo o correto proceder que nós precisamos, God has already prepared it. Deus já o preparou. And He's just waiting for us to accept it and thank Him for it. E Ele só está esperando que nós o aceitemos e o agradeçamos por Ele. We're wasting a lot of time trying to work things out ourselves. Nós estamos perdendo muito tempo tentando realizar as coisas por nós mesmos. And this sister that Jones is talking about, E essa irmã que Jones estava falando, she was so happy ela estava tão feliz, because she realized that if God was going to come soon, porque ela percebeu que se Deus voltaria em breve, it wasn't a problem. não era esse o problema. Because God could make them ready in a very short time. Porque Deus poderia prepará-la em pouco tempo. Because all of the works we need Porque todas as obras que nós precisamos are a gift. são um dom. A perfect life Uma vida perfeita, already lived for us. uma vida perfeita já vivida por nós, em nosso lugar. Em nosso lugar, right? In our place or por nós? For us or in our place? Not in our place. No, for us. For us, por nós. For nós. Uhum. Not in our place. Não em nosso lugar. Because that would be something separated from us. Porque isso seria algo separado de nós. No, I got it. We need a practical reality in our own lives.
Nós precisamos de uma realidade prática em nossa vida. And now we're going to understand why it is not in our place. Então agora nós podemos entender que não é em nosso lugar. It is a reality in us. É uma realidade em nós. The gift of Christ to the world. O dom de Cristo para o mundo. We need to make this personal. Nós precisamos fazer com que isso se torne pessoal. Because we can talk about Christ and his humanity, Porque nós podemos falar sobre Cristo e a sua humanidade, but that's still a Christ over there. mas dessa forma continua sendo Cristo lá. I need a personal Christ. Eu preciso de um Cristo pessoal. And so follow with me through these thoughts. Então, me acompanhem nestes pensamentos. Obreros evangélicos. Obreiros evangélicos. Há o perigo de não tornar os ensinamentos de Cristo uma questão pessoal, de não recebê-los como se fossem dirigidos a nós pessoalmente. Em suas palavras de instrução, Jesus se refere a mim. Whatever we read in the Bible, O que quer que nós leiamos na Bíblia, we must apply it personally. devemos aplicá-lo pessoalmente. And I know our sister will like the next reference. I know that our sister will like the next reference. Então eu sei que a nossa irmã vai gostar da próxima citação. O desejado de todas as nações. Em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. Oração e promessa, preceitos e advertências pertencem-me. The experiences that are related in the Bible, As experiências que são relatadas na Bíblia they must be our experiences. devem ser a nossa experiência. Remember, she's been talking about different characters from the Bible. Lembrem que ela está se referindo a vários caracteres na Bíblia. And we need to put ourselves in that place. E nós precisamos colocar a nós mesmos ali, naquele lugar. Absolutely. Verdadeiramente. But now, Mas agora, when we read of Christ, quando nós lemos Christ, de Cristo, a respeito de Cristo, we need to be partakers of his experience. nós devemos ser participantes da experiência dele. John 3:16. João 3,16, porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. God so loved who? Deus amou tanto quem? Me. A mim. That he gave his son to who? Que ele deu o seu Filho para quem? Me. Exactly. Exatamente. Steps to Christ. Caminho a Cristo. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra por quem ele houvesse dado seu bem-amado Filho. And so we are talking about Então nós estamos falando God loving us so much que Deus amou a nós, nos amou tanto that he sent his son que ele enviou o seu Filho to connect himself with us. para conectar a si mesmo conosco, To perfectly identify himself with us. para se identificar de forma perfeita conosco. Do you remember when Christ told the story Lembram quando Cristo contou uma história of when the king is talking to those that are at his right hand? quando o rei estava falando àqueles que estavam à sua direita? And he says to him that when you visited the people in prison, E ele disse às pessoas: quando vocês visitaram as pessoas na prisão, when you gave food to the hungry, quando vocês alimentaram os que tinham fome, clothing to the naked, vestiram o nu, you did it to me. vocês fizeram a mim. They said, how? E eles perguntaram como? This is what Christ said. Isso foi o que Cristo disse. E respondendo, o rei lhes dirá: na verdade, eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Literally.
Literalmente. Because he united himself with every single individual. Porque ele uniu a si mesmo com cada indivíduo, cada pessoa individualmente. And if you think I am imagining this, E se você pensa que eu estou imaginando isso, I have a quote from Ellen White. eu tenho uma citação de Ellen White. Desejado de todas as nações. Falava como uma pessoa familiarizada com o céu, cônscia de suas relações com Deus e, todavia, reconhecendo sua unidade com cada membro da família humana. Speaking of Christ. Unidade falando de Cristo. Unity with who? Unidade com quem? Every single one of us. Com cada membro da família humana, cada um de nós. A personal relation. Uma relação pessoal. And what does unity mean? E o que significa a palavra unidade? Um só, uma. God so loved us Deus nos amou tanto that he sent his son que ele enviou o seu filho to unite himself with us. para unir a si mesmo conosco. Let's consider this beautiful reality. Vamos considerar essa linda realidade. Hebrews 4:15. Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Let's read a commentary from Alonzo Jones. Vamos ler um comentário de Alonzo Jones a esse respeito. Ele não pôde ser tentado em todos os pontos como sou, a menos que ele fosse em todos os pontos como eu sou, para começar. Ele não poderia sentir como eu sinto, a menos que estivesse onde estou e como eu estou. Em outras palavras, ele não poderia ser tentado em todos os pontos como eu sou e sentir como eu sinto, a menos que fosse eu mesmo novamente. A palavra de Deus diz, em tudo semelhante a nós. We are all tempted in different ways. Nós todos somos tentados de diferentes maneiras. We all feel different feelings. Nós temos sentimentos diferentes. What Jones is saying is absolutely correct. O que Jones está dizendo está totalmente correto. Very logical. É muito lógico. Only by Jesus Christ becoming one with us individually, apenas por Cristo ser um conosco de forma individual, a perfect unity, uma unidade perfeita, can he be tempted in all points as we are. É que ele pode ser tentado em todos os pontos assim como nós. And if we will understand this, e se nós entendermos isso, we will never be alone ever again. Nós nunca mais nos sentiremos sozinhos. Statement from Ellen White. Uma citação de Ellen White, Signs of the Times. Deveria ser para nós um motivo de contínua gratidão e regozijo o fato de Jesus conhecer nossa fraqueza e estar familiarizado com nossas tentações. Temos o hábito excessivo de pensar que o Filho de Deus era um ser tão inteiramente exaltado acima de nós que é impossível para ele entrar em nossas provações e tentações e que ele não pode se compadecer de nossas fraquezas e fragilidades. Isso acontece porque não levamos em conta o fato de sua unidade com a humanidade. Amen. When I was a child, quando eu era criança, and I had my little little struggles, pains as a child. E quando eu tinha os meus problemas de criança, as minhas dores de criança, my parents would say to me, meus pais me diziam, take your pain to Jesus, he understands. Leve a sua dor a Jesus, ele compreende. And I thought, okay, he's omniscient.
Ah, ok, ele é onisciente. So he knows how I feel. Ele sabe como eu me sinto. But as I grew up, that didn't satisfy me. Mas à medida em que eu fui crescendo, isso não me satisfazia. And then when I went into legalism, E então, quando eu entrei no legalismo, and Christ was presented as a perfect example, e quando Cristo foi apresentado como o exemplo perfeito, as someone who understood what I was going through, como alguém que compreendia pelo que eu estava passando, because Christ went through something similar, porque Cristo havia passado por algo semelhante, I was not satisfied either. eu também não estava satisfeito com isso. That's not good enough. Não era bom o suficiente. I need a Jesus Eu precisava de um Jesus who knows exactly what I'm going through, que sabe exatamente pelo que eu estou passando, because he's one with me. porque ele é um comigo. Let's read this here in Ellen White. Então vamos ler este texto de Ellen White, o desejado de todas as nações. Em meio de todas as nossas provações, temos um infalível ajudador. Não nos deixa lutar sozinhos com a tentação. Não nos deixa combater o mal sozinhos e ser afinal esmagados ao peso dos fardos e das dores. We keep reading. Vamos continuar a leitura. This is my favorite quote in all the writings of Ellen White. Essa é a minha citação favorita de todos os escritos de Ellen White. Conquanto se ache agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode-lhe ouvir a voz dizendo: não temas, eu estou contigo. Suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados, ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e vivei. Amen. Let us consider this statement. Vamos considerar esta declaração. Jesus says that he has endured our sorrows. Jesus disse que ele enfrentou as nossas dores, ele passou por nossas dores. Yours, are they the same as mine? As vossas dores são as mesmas que as minhas? No. Não. Our sufferings are all different. Nossos sofrimentos são todos diferentes. The pain we feel in the heart A dor que nós sentimos no coração is something very personal. é algo muito pessoal. And we feel that pain E nós sentimos essa dor because of something that has happened or because of something that someone has said. por algo que tenha acontecido ou por algo que alguém falou, nos disse. And here in this paragraph, E ele aqui neste parágrafo, Christ is talking to every one of us personally. Cristo está falando com cada um de nós de forma pessoal. He knows our sorrows Ele conhece as nossas tristezas, because he feels them as well. porque ele também as sentiu. He became one with us. Ele se tornou um conosco. And so whatever we are struggling with internally, Então, com o que quer que nós estejamos lutando internamente, he knows that struggle. ele conhece esta luta. He has experienced these struggles. Ele experienciou essas lutas. Again, everyone has a different struggle. Mais uma vez, ele experienciou isso individualmente, cada luta. Individually, we have different inherited tendencies to evil. Individualmente, cada um de nós tem diferentes heranças para o mal. Estas tendencias hereditarias. Nós temos tendências hereditárias para o mal. Habits that we have formed. Hábitos que nós formamos. And we struggle against these things. E nós lutamos contra essas coisas. And he says he has experienced those
struggles. E ele diz que ele experienciou essas lutas. Personal experience. Experiência pessoal. And he has encountered our temptations. E ele vivenciou as nossas tentações. Again. Mais uma vez, Temptation is something very personal. a tentação é algo muito pessoal. We are all tempted in different ways. Nós todos somos tentados de maneiras diferentes. Something that is a temptation for me is not a temptation for you. Algo que pode ser uma tentação para mim pode não ser uma tentação para você. Or something that is a temptation for my wife is not a temptation for you. E algo que pode ser uma tentação para minha esposa pode não ser uma tentação para você. She loves chili because she comes from Mexico. Ela ama chili, né, que é uma pimenta, porque ela vem do México, faz parte da cultura mexicana. But it's not part of the culture of Brazil. Mas não é parte da cultura do Brasil. So none of you have this desire to eat hot things. Então, vocês podem não ter esse desejo de comer coisas condimentadas, apimentadas. Just a little example. Isso é só um pequeno exemplo. Whatever our own individual temptations are, Quaisquer tentações que sejam a que nós tenhamos como indivíduos, Christ has confronted those temptations. Cristo enfrentou cada uma dessas tentações. He says, I know your tears, I also have cried. Ele disse, eu conheço as suas lágrimas, eu também chorei. Because when you are crying, porque quando você está chorando, he is crying. Ele está chorando. For the exact same reason. Exatamente pela mesma razão. Because he feels with us what we feel. Porque ele sente conosco o que nós sentimos. You are crying because you lost a child. Você está chorando porque você perdeu um filho. He is crying because he lost his child. Ele também está chorando porque perdeu um filho. You're crying because there was an argument between the husband and the wife. Você está chorando porque teve um desentendimento entre a esposa, o marido e a mulher. He is crying because there was an argument in that marriage. E ele está chorando porque teve um desentendimento naquele casamento. For whatever pain we have in our hearts, qualquer que seja a dor que nós sintamos em nosso coração, he is feeling that pain. Ele está sentindo aquela dor. For that very same reason that we are feeling it. Pela mesma razão que nós a estamos sentindo. Because he made himself to be one with us. Porque ele se tornou um conosco. And the next part here. E a próxima parte aqui. The yellow one. Mm-hmm. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. He knows it. Ele conhece. Because he feels it. Ele conhece porque ele o sente. In a marriage, for example. Em um casamento, por exemplo, there are situations where one gets frustrated with the other. Existem situações em que um se frustra com o outro. Because it doesn't matter how much they try to describe how they feel. Porque às vezes não importa de que formas um explique para o outro como ele se sente. The other one cannot understand. O outro não consegue entender. And so in the end, então no final, the husband and the wife say to themselves, o marido e a mulher dizem para si mesmos: forget it. Esquece. You don't understand. Você não entende. Christ understands. Jesus Cristo entende. Even if nobody else understands, mesmo que ninguém mais entenda, Christ understands. Cristo compreende. None of us are ever alone. Nenhum de nós jamais ficará sozinho. We never need to feel that we are alone. Nós não precisamos sentir que estamos só. Oh no. Não. And we do not even need to tell God how we feel. Nós nem precisamos dizer a Deus como nós nos sentimos. He already knows. Porque Ele já sabe. When I have pain in my heart, quando eu sinto dor em meu coração, or frustration, ou frustração, I get on my knees. Eu me ajoelho. And I say, God,
E eu digo, Deus, I am so glad that you know how I feel right now. eu estou tão feliz que o Senhor sabe como eu me sinto agora. And when I believe and know that He knows how I feel, when I know how, by knowing that He knows how I feel, E por saber que Ele sabe como eu me sinto, my feeling goes away. meu sentimento ruim vai embora. Because if the God of the universe, Porque o Deus do universo, the Almighty, o Todo-Poderoso, full of wisdom, cheio de sabedoria, knows my struggles, conhece as minhas lutas, then He knows exactly how to fix my problems. então Ele sabe exatamente como consertar os meus problemas. Amen? Amém? He continues to say, Não penseis que estáis perdidos e abandonados. never think that. Nunca pense isso. Never think that you are alone. Nunca pense que você está sozinho. And even if you feel this heavy condemnation for your sins, Mesmo que você sinta esse peso de condenação do pecado, do not think that God has abandoned you. não pense que Deus o abandonou. There was a time in my life Houve um tempo em minha vida where God began to show me who I am, em que Deus começou a me mostrar quem eu realmente era. and to show me the mistakes I had made in my life. E também mostrar os erros que eu vinha cometendo na minha vida. And I came under such a heavy burden of guilt E nessa época eu estava sob um peso tão grande de culpa that I did not see any light at the end of the tunnel. que eu não conseguia ver nenhuma luz no fim do túnel. I had dug myself a hole Eu cavei um buraco por mim mesmo and there was no escape. e que não havia uma escapatória. All the consequences came upon me. E todas as consequências vieram sobre mim. But the worst part Mas a pior parte was the condemnation. era a condenação. And I was there, E eu estava lá, let me put it like this, deixa eu colocar desta forma, at the bottom of the pit, no fundo do poço, just waiting for the judgment of God to be executed. somente aguardando que a justiça de Deus Esperando. aguardando a justiça de Deus ser cumprida. And then E então, I looked to the side, eu olhei para o lado and there in my pit with me e lá no poço, junto comigo, was Jesus Christ. estava Jesus Cristo. Many people have this picture that He's up there and He's reaching down to them in the pit. Então, muitas pessoas têm essa ideia de que está ali no fundo do poço e Jesus está lá para tirá-lo do fundo do poço. That was not my experience. Essa não foi a minha experiência. I found Christ in the pit with me. Eu encontrei Jesus Cristo no fundo do poço comigo. And I got angry. E eu fiquei com raiva. Why was He there? Por que ele estava lá? He did nothing wrong. Ele não fez nada de errado. He didn't have to suffer the consequences of my decisions. Ele não tinha que sofrer as consequências das minhas decisões. And I yelled at him. E eu gritei com ele. I said, go away. E eu disse, vá embora. You shouldn't be here. Você não deveria estar aqui. And you know what he said? E sabe o que ele me disse? I'm not going anywhere. Eu não vou a lugar algum. I'm going to stay here with you. Eu vou ficar aqui com você. When I was going through my hard experience, Quando eu estava passando pela experiência mais difícil, the pastor in the church came to me o pastor da igreja veio até mim and he said, Cameron, e ele disse, Cameron, be encouraged. tenha coragem. I know what you're going through Eu sei pelo que você está passando, because I went through something similar. porque eu passei por algo semelhante. I said, thank you. E eu disse obrigado. But then I walked away Então, eu fui embora and I shook my head e eu balancei minha cabeça. and I said to myself, E eu disse para mim mesmo, you have no idea what I'm going through. você não tem a mínima ideia pelo que eu estou passando.
And then a friend of mine came to me Então um amigo meu veio até mim and he said, e ele disse: Cameron, Cameron, I am so glad that I am not you, eu estou tão feliz que eu não sou você, because I'd hate to go through what you're going through. porque eu odiaria passar pelo que você está passando. But Jesus, Mas Jesus, when I began to study the Word of God for myself, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus por mim mesmo, in a time of great need, em um tempo de grande necessidade, he said to me, ele me disse: Cameron, Cameron, I know what you're going through eu sei pelo que você está passando, because I'm going through it with you. porque eu estou passando por isso junto com você. I was under this heavy burden of guilt. Eu estava sobre esse fardo pesado, muito pesado de culpa. I felt so condemned. Eu me sentia tão condenado. I thought that at any moment, Eu pensava que a qualquer momento God was going to destroy me. Deus iria me destruir. But instead of destroying me, Mas ao invés de me destruir, he showed me his son ele me mostrou seu filho in the pit with me, no fundo do poço junto comigo, suffering the consequences of my decisions. sofrendo as consequências das minhas decisões. I want to share with you one quote from Ellen White. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma citação de Ellen White. A taça do sofrimento foi colocada em sua mão, como se ele fosse o culpado, e ele a esvaziou até a última gota. Ele suportou o pecado do mundo até o amargo fim. No entanto, os homens continuam a pecar, e Cristo continua a sentir as consequências do pecado deles, como se ele próprio fosse o culpado. Constantemente, Christ is taking the consequences of our sins upon himself. Constantemente, Cristo está tomando as consequências dos nossos pecados sobre si mesmo. He gives us his joy and his peace. Ele nos dá a sua alegria e a sua paz. And he takes upon himself our sins and all of their consequences. E ele toma sobre si os nossos pecados e as suas consequências. I was talking with our sister last night. Eu estava conversando com a irmã aqui a noite passada. How often we think that when we fall into sin, Com que frequência nós pensamos que caímos em pecado? it is like we are falling, and we're like reaching up to Christ. É como se nós estivéssemos caindo, tentando alcançar a Cristo. And he's reaching down. E ele está tentando nos alcançar. And we feel this great sense of separation. E nós temos esse grande senso de separação. This is not the reality, my friends. Essa não é a realidade, meus amigos. When we fall into sin, Quando nós caímos em pecado, he falls with us. ele cai junto conosco. And he, as we are falling, E à medida que estamos caindo, he positions himself beneath us. ele se posiciona por debaixo de nós, So that when we hit the bottom, para que, de modo que quando nós atingirmos o chão, he takes the impact. ele recebe o impacto. This is my Jesus. Esse é o meu Jesus. This is your Jesus. Esse é o seu Jesus. We are never alone. Nós nunca estamos sozinhos. No matter how we feel, Não importa como nós nos sintamos, even if it is the guilt for sin, mesmo que seja a culpa pelo pecado, Christ feels that. Cristo sente isso. And when the law comes to us, E quando a lei vem até nós and it says, you must pay the price, e nos diz, você deve pagar o preço, Christ pushes us behind his back. Cristo nos coloca atrás dele And he says, yes, e ele diz, sim, I will pay that price. eu pagarei esse preço. By him uniting himself with us, Pelo fato dele se unir conosco, he is able to take our name upon himself. ele é capaz de tomar o nosso nome sobre ele, sobre si.
There is a story that is often told in the churches. Há uma história que frequentemente é contada nas igrejas. So, like, someone has done something really bad and they're before the judge. Alguém fez algo, praticou algo muito ruim e está diante do juiz. And the judge says, "This is the sentence. You must die for what you have done." E o juiz dá a seguinte sentença: você deve morrer pelo que você fez. And then some stranger walks in off the street. E então um estranho caminha em direção ali à situação And he says, "I will take that penalty." e ele diz: eu assumirei a pena que foi dada a ele. Let's be reasonable. Vamos ser razoáveis. If this was a law court on this earth, this was a court of law on this earth. I'm sorry, I didn't get it. Thi- Se essa fosse a realidade, No. Juicio terrenal. Okay. não vai. If this was happening on this earth, Se isso estivesse acontecendo nesta terra, what would the judge say? o que o juiz diria? No. Não. The person who did the crime must do the time. A pessoa que cometeu o crime, ela vai responder. Correct? Correto? Even an earthly law will not permit this kind of substitute. Mesmo uma lei terrena não permitiria esse tipo de substituição. And so what the law of and the law of God is more holy than that. E a lei de Deus é mais santa do que essa. It requires perfect obedience from the individual. Ela requer perfeita obediência do indivíduo. And if we do not have that, E se nós não temos isso, then we must die. então nós devemos morrer. But by Jesus Christ uniting himself with us, Mas ao Jesus Cristo se unir a nós, when the law of God says Cameron has sinned, Cameron must die, quando a lei diz Cameron pecou e Cameron deve morrer, Christ says, Cristo diz: I am Cameron. eu sou Cameron. I did this and this and this. Eu fiz isso, isso, isso e isso. What love are we talking about here today? Que amor é esse que nós estamos falando sobre ele hoje? This is our Jesus. Esse é o nosso Jesus. Who is so willing Ele está tão desejoso to take all of our guilt upon himself. de tomar toda a nossa culpa sobre ele mesmo. Statement from Martin Luther. Uma declaração de Martinho Lutero. You need to skip back here. Okay. A fé deve, portanto, ser puramente ensinada, a saber, que você está tão inteiramente unido a Cristo, que ele e você são feitos como se fossem uma só pessoa, de modo que você pode dizer corajosamente: agora sou um com Cristo, ou seja, a justiça, a vitória e a vida de Cristo são minhas. E ainda, Cristo pode dizer: eu sou aquele pecador, isto é, seus pecados e sua morte são meus, porque ele está unido a mim e eu a ele. Pois pela fé somos unidos de tal forma que nos tornamos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Can you see how Christ's unity with us Conseguem ver como a unidade de Cristo conosco, a união de Cristo conosco, answers for every problem that we have? responde todos os problemas que nós temos. We are never alone. Nós nunca estamos sozinhos. He is one with us in all of our experiences, Ele é um conosco em todas as nossas experiências, constantly taking upon himself constantemente tomando sobre si mesmo the consequences of our sins. as consequências do nosso pecado. But what we need Mas o que nós precisamos is a two-way relationship. é um relacionamento de mão dupla. While the law requires that the sinner must pay the price, Enquanto a lei requer que o pecador precisa pagar o preço,
the law requires a perfect life from the individual. A lei requer uma vida perfeita do indivíduo. And there in Christ, E em Cristo, by him uniting himself with me, ao unir a si mesmo comigo, when the law says, I want a perfect life from Cameron, quando a lei diz, eu quero uma vida perfeita do Cameron, Jesus says, Jesus diz, I am one with Cameron. eu sou um com Cameron. Here is Cameron's perfect life. Aqui está a vida perfeita de Cameron. And so the law Então a lei sees in the history of our life vê na história de nossa vida perfect righteousness perfeita justiça. because of this beautiful interchange. Por causa desse lindo intercâmbio. Christ takes our perfect life upon himself, Cristo pega a sua vida perfeita sobre ele mesmo and gives us e nos dá. his perfect life. Cristo toma a nossa vida imperfeita e nos dá a sua vida perfeita. Amém. This is how it is É dessa forma que acontece. that when God justifies us, Quando Deus nos justifica, he sees that we have never sinned. ele vê que nós nunca pecamos. Because all that he sees is the perfect life of Jesus Christ in the place of our sinful life. Porque tudo que ele vê é a vida perfeita de Jesus Cristo sobre na vida de um pecador. Let's read a statement from John Bunyan, Vamos ler uma declaração de John Bunyan. because I like for us to see that we are studying the central truth of the gospel that has come down to us through the ages. Porque eu gosto de mostrar que as simples verdades do Evangelho, elas vêm se desenvolvendo pelas eras, pelos diferentes momentos da história. Sempre and always the central, most essential point. E é sempre o ponto mais central. O título dessa obra de John Bunyan é Graça Abundante ao Maior dos Pecadores. O Senhor também me conduziu ao mistério da união com o Filho de Deus, para que eu fosse unido a Ele, para que eu fosse carne de sua carne e osso de seu osso. Por isso também minha fé nele, como minha justiça, foi mais confirmada para mim. Pois se ele e eu éramos um, então sua justiça era minha, seus méritos eram meus, sua vitória também era minha. Agora eu podia me ver no céu e na terra ao mesmo tempo. Amen. Amém, que lindo. And so a small clarification. Então, um pequeno esclarecimento. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade de nenhum deles. Em mente, em propósito e em caráter, eles são um, mas não em pessoa. So this is a clarification I need to make. Esse é um esclarecimento que eu preciso fazer. When we talk about Jesus Christ becoming one with us, Quando nós falamos de Jesus Cristo se tornando um conosco, this perfect unity, essa perfeita unidade, we are not teaching pantheism. nós não estamos ensinando panteísmo. There are people who say that the message of Christ in you is pantheism. Muitas pessoas dizem que a mensagem de Cristo em nós, Cristo em você, é panteísmo. This is not pantheism. Isso não é panteísmo. Because in this union, Porque nesta união, it does not mean that we become Christ. essa união não significa que nós nos tornamos Cristo. Ellen White says that the marriage relation Ellen White diz que a relação matrimonial is an imperfect representation of Christ's union with us. é uma representação imperfeita da união de Cristo conosco. Husband and wife, Marido e mulher they share the same last name, right? compartilham o mesmo sobrenome, They share the same house.
compartilham a mesma casa, They share in many, many experiences of life. compartilham muitas e muitas experiências de vida, But they are two individuals. mas eles são dois indivíduos. With Christ and his union with us, Com Cristo e sua união conosco, he shares with us in all of our experiences. ele compartilha conosco todas as nossas experiências. But Mas there is still a separation of personality. ainda há uma separação de personalidade. He asked, is the same as God and Christ? Yeah, separate personalities. Personalidades distintas. So our time is almost gone. Então, nosso tempo já está quase no final. Actually, it is gone, but I'm going to finish. Quer dizer, já terminou, mas ele já vai concluir. How can we make this life that is in Christ our life? Como podemos fazer com que essa vida que está em Cristo se torne a nossa vida? John chapter 15, 4 and 5. João 15, 4, 5. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. There is nothing that we can do of ourselves. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos. Do you remember what we read in John chapter 5 verse 30? Lembram que nós lemos em João 5, verso 30? Christ said there, Cristo diz ali, I can of my own self do nothing. eu não consigo fazer nada de mim mesmo. We cannot do anything. Nós não podemos fazer nada. He could not do anything. Ele também não podia fazer nada. And so can we understand this? Então, como que podemos compreender isso? It's the example of the vine and the branches. Então, um exemplo dos ramos and The vine and the branches. a videira e os ramos. If we were to cut the vine off from the roots, Se nós cortarmos a videira na raiz, what would happen with the vine? o que vai acontecer com a videira? It would die. Vai morrer, secar. If we cut the branches off the vine, Se nós cortarmos os ramos da videira, they would die. eles morrerão. We are completely dependent upon Christ. Nós somos completamente dependentes de Cristo. And Christ E Cristo dependent upon his Father. E Cristo era completamente dependente de seu Pai. And so as the vine receives its life through the roots, Então, conforme a videira recebe a nutrição das suas raízes, Christ received his life from the Father. Cristo recebe a sua vida do Pai. But not just life to live, Mas não uma vida para viver, but the perfect works that were in his life. mas as obras perfeitas que estão na vida dele. That same life that flows through the vine Essa mesma vida que flui pela videira, flows into the branches. flui também para os galhos, para os ramos. Those same works that Christ, that the Father lived in him, As mesmas obras que o Pai fazia em Cristo, he will now live in us. ele agora viveria essas mesmas obras em nós. How? Como? I know you always want to know how. Eu sei que vocês querem saber como. I'm not going to give you a step-by-step recipe. Eu não vou dar uma receita passo a passo. We need to make our own experience. Nós devemos ter a nossa própria experiência. We need to ask God how to bring these realities into our lives. We need to ask God how to bring this reality into our lives. Nós precisamos pedir a Deus de como ter essas experiências na nossa vida. But I can show you just basic principles. Mas eu posso lhes mostrar alguns princípios básicos. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com a face descoberta,
contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. What do you see when you look into a mirror? O que você vê quando olha no espelho? You see yourself. Vê Now você mesmo. Now it says that we are seeing the glory of God in a mirror. Então aqui diz que nós estamos vendo a glória de Deus como em um espelho. Como? Como? Because when we are looking at the life of Christ, Porque quando nós estamos olhando a vida de Cristo, we are looking at our life. nós estamos olhando a nossa vida. It is the life that God has prepared for us. É a vida que Deus preparou para nós. We need a life filled with obedience. Nós precisamos de uma vida cheia de obediência, There in Christ que em Cristo is the life that God has prepared for us. e que em Cristo está a vida que Deus preparou para nós. And by Him becoming one with me, E ao ele se tornar um comigo, that life of Jesus Christ aquela vida de Jesus Cristo is my life. é a minha vida. And when we are studying that life, E quando nós estamos estudando essa vida, we are to make that life our own. nós fazemos com que essa vida se torne a nossa vida. When you read that Christ is being very patient with the children, Quando nós ouvimos de que Cristo foi muito paciente com as crianças, that's your life. essa é a sua vida. That's you being patient with the children. É você sendo paciente com as crianças. When you read of Christ forgiving those who have offended him, Quando você lê a respeito de Cristo, perdoando aqueles que o ofenderam, that's your life. essa é a sua vida. Father, forgive them, they know not what they do. Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. When you see Christ overcoming Satan in the wilderness, Quando nós lemos sobre Cristo vencendo Satanás ali no deserto, that's your life. aquela é a sua vida. God, please give me this life. Senhor Deus, por favor, dê-me essa vida. John chapter 6, verses 53 to 56. João 6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. If we want to dwell in Christ and Him in us, Se desejamos habitar em Cristo e Ele habitar em nós, if we want to experience this two-way relationship, se nós desejamos experienciar um relacionamento de mão dupla, where He's taking all the rubbish upon Himself onde Ele tira toda a sujeira, o lixo de nós and giving us to Him His own practical righteousness, e nos concede a sua própria justiça prática, we need to eat His flesh and drink His blood. precisamos comer a sua carne e beber o seu sangue. What does that mean? O que isso significa? Verse 63. João 6,63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. We need to eat the Word. Nós precisamos comer a palavra. Jesus Christ is the Word. Jesus Cristo é a palavra. A statement from Ellen White. Uma declaração de Ellen White. We are nearly finished. E já estamos finalizando. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é recebê-lo como Salvador pessoal, crendo que Ele perdoa nossos pecados e nele estamos completos. É contemplando o seu amor, detendo-nos sobre ele, sorvendo-o, que nos havemos de tornar participantes de sua natureza. O que a comida é para o corpo, deve ser Cristo para a alma. O alimento não nos aproveita se o não ingerirmos, a menos que se torne parte de nosso corpo. Da mesma maneira, Cristo fica sem valor para nós se o não conhecemos como Salvador pessoal.
Salvador persona. Salvador pessoal. We finish this paragraph. E finalizamos com este parágrafo. Um conhecimento teórico não nos fará bem nenhum. Precisamos alimentar-nos dele, recebê-lo no coração, de modo que sua vida se torne a nossa vida. Seu amor, sua graça devem ser assimilados. You know what that word assimilate means? Você sabe o que significa a palavra assimilar? That's what our body does with the food. É o que o nosso corpo faz com a comida. It becomes part of us. Se torna parte de nós. It becomes one with us. Se torna um conosco. When we are studying the Word of God, Quando estamos estudando a palavra de Deus, we are to make it our own. devemos fazer com que ela se torne nossa. When we are studying the life of Christ, Quando estamos estudando a vida de Cristo, we are to study it with a consciousness devemos estudá-la com a consciência that life that God lived in him que aquela vida que Deus viveu nele is the life that God has prepared for me. é a vida que Deus preparou para mim. And as we are studying that life, E enquanto nós estamos estudando a sua vida, our heart is to cry to God nosso coração deve clamar a Deus and to say, God, e dizer: Deus, give me that life. dê-me essa vida. It's mine. É minha. I want it. Eu desejo essa vida. I accept that gift. E eu aceito esse dom. And as we continue day by day studying that word, E à medida que, dia após dia, nós vamos estudando a palavra, as we meditate upon the life of Christ through the day, conforme nós meditamos sobre a vida de Cristo, we are to be conscious that that life is my life. nós nos tornaremos conscientes de que aquela vida é a minha vida. Lord, please give that to me. Senhor, por favor, dê essa vida para mim. What you lived in your Son, live that in me. O que o Senhor viveu no seu Filho, eu quero viver em mim. And as we open the heart to Christ E à medida que nós abrimos o nosso coração para Jesus Cristo, and we find him in our experience, e nós o encontramos em nossa experiência, like I found him in my pit, como eu o encontrei no fundo do poço, my heart broke. meu coração se partiu. And I decided E eu decidi that I can trust him to live my life for me. que eu decidi que eu podia confiar nele para viver To live my life for me. para viver a minha vida por mim. And this is why E é isso, I don't stress about my salvation. e é dessa forma que eu não mais me preocupo com a minha salvação. What is most important to me O que é mais importante para mim is helping others to know Christ and to be saved. é que eu tenho a esperança de que outros conheçam a Cristo e sejam salvos. Helping others to know what God has done for them. Espero que os outros saibam o que Deus fez por eles. Remember our first study? Lembram do nosso primeiro estudo? What is the loud cry? O que é o alto clamor? The manifestation of God's character of love in his people. É a manifestação do caráter de amor de Deus em seu povo. When I found Christ in my pit, Quando eu encontrei Cristo no meu poço, so willing to take my sins upon himself, tão desejoso de tomar os meus pecados sobre si mesmo and all of those consequences, e todas as consequências dos meus pecados, I fell in love with God. eu me apaixonei por Deus. And I decided E eu decidi that there is no higher calling que não há um chamado mais elevado than to help others to find God for themselves. do que ajudar outros a encontrar a Deus por si mesmos. And since I committed myself to that work, E desde que eu me comprometi a essa obra, I have never lacked anything. nunca me faltou nada. Because as we read yesterday, Porque da forma como nós lemos ontem, what Christ desires more than anything else o que Cristo deseja mais do que qualquer outra coisa
is human beings through whom he can reveal his love to the world. É seres humanos através de quem ele possa revelar o amor dele para outros. Our part A nossa parte is to make sure of this conscious union with Christ. é ter certeza de que essa união com Cristo To be conscious. é ser consciente desta união com Cristo. Statement just in closing from Alonzo Jones. Uma declaração de Alonzo Jones para finalizar. This is where we will find our preparation. É como nós encontraremos o nosso preparo. Cristo se aliou a cada ser humano por sua própria parte. E se cada ser humano no mundo esta noite largasse tudo e dissesse: sim, isso é um fato. Ele e eu somos um, e ele é o único. Cada alma seria salva esta noite e Cristo apareceria em cada alma amanhã. Amen. Amém. This is the very center of the gospel. Este é o centro do Evangelho. And if we will study this much more than we do, E se você estudar muito mais do que nós fizemos aqui, we will not only find the answers for ourselves, nós não somente encontraremos as respostas por nós mesmos, but the answers that this world is needing to hear. mas as respostas que o mundo está precisando ouvir. So many people feel that they are alone, Muitas pessoas sentem que estão sozinhas, that no one understands, que ninguém as entende, that God abandons them for their sins. que Deus as abandonou devido aos seus pecados. No, my friends. Não, meus amigos. God so loved us Deus amou tanto a cada um de nós that he gave us his son. que ele nos deu o seu filho. And this world needs to know how precious that gift is. E esse mundo precisa saber quão precioso este dom é. And I pray that God will help us to forget ourselves E eu oro para que Deus nos ajude a esquecer de nós mesmos and to think more of Christ e pensar mais sobre Cristo and to think more of those that need the message of Christ. e pensar mais naqueles que precisam da mensagem de Cristo. May God bless each one of you. Que Deus possa abençoar cada um de vocês And may we know this by our own experience. e que possamos saber disso tudo por experiência própria. Amen. Amém. Are you going to sing or do we have a prayer? Prayer. Prayer? Okay. Vamos a orar. Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, truly you are our loving Father. verdadeiramente o Senhor é o nosso amorável Pai. You have not abandoned us. O Senhor não nos abandonou. When we sinned, Quando nós pecamos, you sent your Son to suffer the consequences with us. o Senhor enviou o seu Filho para sofrer as consequências conosco, Because you did not want us to suffer alone. porque o Senhor não queria que nós sofrêssemos sozinhos. Even though those sins were a great offense to you. Muito embora os nossos pecados fossem uma grande ofensa ao Senhor, But you loved us so much mas o Senhor nos amou tanto that you could not leave us alone. que o Senhor não podia nos deixar sozinhos. Heavenly Father, Pai Celestial, thank you so much for the gift of your Son. muito obrigado pelo dom do teu Filho. And we are so sorry that for all of these years, E nós nos arrependemos tanto por todos esses anos we did not know Que or nós- understand how precious is that gift. que nós não sabíamos ou não compreendíamos quão precioso esse dom é. We thought that many times we have been alone, Nós pensamos que muitas vezes estivemos sozinhos, that no one understands, que ninguém nos entende, that you have abandoned us because of our sins. que o Senhor nos abandonou por causa de nossos pecados. And all of this time, E todo esse tempo, Christ was right there, o Senhor Jesus Cristo estava ali, feeling with us what we feel, sentindo conosco o que nós sentíamos, taking upon himself the worst
consequences of our sins. tomando sobre ele mesmo as piores consequências dos nossos pecados. For so many years, Por tantos anos, we could have had peace and joy, pudemos ter paz e alegria, but we did not know this. mas nós não sabíamos disso. Father, Pai, please, I pray that today we'll begin a new experience. nós oramos para que, a partir de hoje, tenhamos uma nova experiência. That from now on, Que de agora em diante, if we feel alone, se sentirmos-nos só, we will reject that feeling. venhamos a rejeitar esse sentimento. That we will believe that Christ is with us. Que possamos crer que Jesus está conosco. That we will believe that He feels exactly what we feel. Que possamos crer que Ele sente exatamente o que sentimos And why we feel it. e por que sentimos. And when we feel the guilt of sin, Saber que nós, when we feel the guilt of sin, quando sentirmos a culpa do pecado, we will let Him take that upon Himself. nós permitiremos que Ele tome sobre si And we will be more careful next time. e que seremos mais cuidadosos na próxima vez. And when we look at the future, E quando olharmos para o futuro, see how close we are to the end of this world, ver quão próximo estamos do fim deste mundo, we will not be afraid. não teremos medo, Because you have already lived the life that we need. porque o Senhor já viveu a vida que nós precisamos. It is there in your Son. Viver essa vida no seu Filho. And if we will open our hearts, E se nós abrirmos os nossos corações, moment by moment, momento a momento, experience by experience, experiência por experiência, you will live this reality in us. o Senhor viverá essa realidade em nós. And we do not need to be afraid of the future, Nós não precisamos ter medo do futuro, because you have already prepared us in your Son. porque o Senhor já o preparou no seu Filho. Help us, Father, Nos ajude, Pai, to study for ourselves, a estudar por nós mesmos, to know how we may bring this more into our practical life. para que saibamos como trazer tudo isso para a nossa vida de forma mais prática. We cannot depend on others to write us a recipe. Nós não podemos depender de outros para nos darem uma receita. We must have our own experience. Nós devemos ter a nossa própria experiência. Help us not to be afraid to make the experiment. Ajuda-nos a não ter medo de tentar, de ter essa experiência. Help our unbelief. Nos ajude em nossa descrença. And help us, Father, E nos ajude, Pai, that when we talk to others about the message, que nos ajude a quando falarmos aos outros desta mensagem, we know what we are talking about. nós saibamos do que estamos falando, And we are correctly representing the truth as it is in Jesus. que nós possamos expressar corretamente a verdade como ela é em Jesus. Help us, Father, Nos ajude, Pai, to study for ourselves, a estudar por nós mesmos, not to look to others, não a olhar para outros, not to depend on others, não a depender de outros, not to just read or watch other people's interpretation of the message, não simplesmente ver ou ler a interpretação de outros a respeito da mensagem, but to know the message for ourselves. mas conhecer a mensagem por nós mesmos. Help us, Father, Nos ajude, Pai, because we can only give what we have. porque só podemos dar aquilo que nós possuímos. Give us the new nature. Nos dê uma nova natureza, Give us Christ, nos dê Cristo, so that then you can use us in this last work. de forma que o Senhor possa nos usar nesta última obra. Please, Father, Por favor, Pai, we want you to come soon. queremos muito que o Senhor volte logo. And so please help us to forget ourselves Então, por favor, nos ajude a esquecer de nós mesmos and to look for ways that we can help others to discover for themselves this beautiful reality. e procurar por formas de ajudar outros a encontrarem essa linda realidade por eles mesmos. Forgive us, Father, Perdoe-nos, Pai,
that our priority has been wrong. que as nossas prioridades têm sido erradas. We have been thinking of ourselves and our own salvation. Temos pensado em nós mesmos e em nossa própria salvação. But now it is time for us to grow up, Mas agora é tempo para nós crescermos, to be born again, nascermos de novo and to make a completely new experience. e ter uma experiência completamente nova. Help us to be willing, Nos ajude a estarmos com o Senhor. to be willing. Yep. Help us to be willing to start again if we need to. Nos ajude a estarmos desejosos de começar de novo se for necessário. Help us not to be proud of what we know, Não nos ajude a não termos orgulho daquilo que nós sabemos, but to be willing to be as a little child mas que estejamos desejosos de ser como uma pequena criança and to be taught by you and your Spirit only. e ser ensinados pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito. Thank you, Father, Obrigado, Pai, for hearing our prayer, por ouvir a nossa oração and thank you for answering. e obrigada por já nos responder. All of these desires you've put in our hearts, Todos esses desejos que o Senhor coloca em nosso coração, and in Christ you have already fulfilled them. em Cristo o Senhor já os cumpriu. Help us now to live it. Ajude-nos agora a vivê-los. In the name of your Son, we ask all these things. É no nome do Seu Filho, nós pedimos todas essas coisas. Amen. Amém.